A política é a arte de conviver com a hipocrisia. Essa frase pode resumir muito bem o atual cenário político brasileiro. Se você acompanha minimamente o noticiário político nacional, pode notar que 2023 não está sendo fácil para o trabalhador, uma vez que praticamente 45% do que se ganha vai para o Estado. Hoje, temos Luiz Inácio Lula da Silva como presidente em exercício. Lula, que durante a campanha eleitoral de 2022 sempre ressaltou sua humildade perante o povo brasileiro e se vendeu como o mensageiro da paz e do amor. Com o seu famoso slogan "O amor venceu", Lula sempre se autodeclarou o pai dos pobres. Porém, passadas as eleições, Lula assumiu seu terceiro mandato à frente do cargo mais importante da nação. E o que vimos em pouco mais de 6 meses de mandato foi o denominado pai dos pobres se esbanjar com o dinheiro do contribuinte, que, diga-se de passagem, deixaria qualquer monarca com inveja. Vamos ver nesse vídeo alguns absurdos que Lula fez com o nosso dinheiro e como ele não está se importando com você, trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, pega 2, 3 ou 4 ônibus lotados todos os dias para pagar suas contas no final do mês. Atualmente, o salário do presidente da República em 2023 é de R$39 mil. Porém, todo mês ainda cai na conta de Lula mais de R$10,3 mil de anistia político, totalizando um ganho mensal de R$50 mil, o que coloca Lula entre os 5% mais ricos do Brasil. No entanto, como chefe do Poder Executivo, praticamente todas as despesas de Lula é pago com o orçamento do Palácio do Planalto. Viagens, moradia, necessidades e tudo que você possa imaginar. Na prática, significa que Lula não tem gasto com praticamente nada. No entanto, isso parece não ser o suficiente. É preciso ter uma vida luxuosa às custas dos mais pobres, justamente as pessoas que ele se diz representar. Logo no primeiro mês de mandato, Lula fechou o mês mandando para o povo pagar uma conta em um hotel em Brasília, no valor de R$216 mil, devido às reformas na residência oficial. Isso é quase R$7 mil por dia. Vamos em frente, olha só, o governo Lula gastou R$196.770 em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente e da primeira-dama Janja, informou a Folha nesta terça. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. A pergunta que fica é: não dava para economizar? E o pior é que não para por aí. Durante o processo de reforma, Lula e a primeira-dama, Janja, gastaram ao todo quase R$197 mil na reforma. Entre muitos abusos com o dinheiro público, está um sofá na casa dos R$65 mil e uma cama no valor de R$42 mil. Como um político que se diz pai dos pobres, gasta o dinheiro dos mais pobres desta maneira. Outro assunto que mostra como Lula não se importa com os mais pobres foi o suposto aumento do salário mínimo. Suposto, diga-se de passagem, porque não dá para falar que isso é um aumento de salário. Lula, em sua campanha, prometeu aumento real no salário mínimo nacional, porém, com dificuldades orçamentárias, aumentou míseros R$18. No entanto, no mesmo período, Lula aumentou em 18% o salário dos ministros do STF, que vão ganhar até R$46 mil até 2025. Fica a pergunta: pai dos pobres? Um detalhe é que o aumento dos ministros é em cascata, ou seja, todos os servidores irão ter seus reajustes, uma vez que o salário dos ministros serve como teto para todo o judiciário e agentes da máquina pública do governo federal. Outro assunto que mostra mais uma vez que Lula não se importa com os mais pobres é uma quebra em sua promessa de campanha. Lula prometeu isenção de IR para pessoas que ganham até R$5 mil por mês. Porém, qualquer cidadão que entende um pouco mais sobre macroeconomia e acompanha minimamente questões orçamentárias do governo, sabe que é praticamente impossível Lula cumprir a promessa. Porque, para abrir mão de tanta receita, o governo necessariamente teria que cortar gastos, algo que definitivamente não faz parte da doutrina de governo petista. Para encerrar o primeiro semestre de Lula no poder e escancarar mais uma vez que ele não se importa com
os mais pobres? É a taxação de empresas cujo seu principal alvo de clientes são exatamente os mais pobres. Gigantes do e-commerce, como Shein, Shopee, agora têm a opção, em aspas bem grandes, de se enquadrar no programa do governo chamado Remessa Conforme, que na prática nada mais é do que a taxação de 18%, mais ou menos, como o atual ICMS, porém para o governo federal. Ou seja, Lula de novo onera e aumenta mais ainda imposto de quem menos tem para pagar. Para encerrar o vídeo, pergunto a você que está nos assistindo: quantas viagens você fez em 2023? Porque Lula, mais uma vez, o pai dos pobres, em 6 meses de mandato, já viajou para 13 países diferentes. Lula colocou na conta dos brasileiros algumas viagens na casa dos milhões de reais. A mais cara foi sua ida à China, custando aos cofres públicos 6,6 milhões do dinheiro público. Em segundo lugar, Vaticano, Itália e França, onde o presidente gastou 5,7 milhões nas costas dos mais pobres, que ele se diz defender. E fechando o top 3 viagens de Lula, Lula torrou mais 4,4 milhões em Portugal e Espanha, mais uma vez mandando a conta para o povo brasileiro pagar. Lula realmente gosta da vida de monarca. Falando nisso, durante a coroação do príncipe Charles na Inglaterra, a comitiva do presidente e sua primeira-dama, Janja, desembolsou nada mais, nada menos que 1,3 milhões de reais no total em um luxuoso hotel em Londres. Fechando a conta do primeiro semestre, Lula mandou para os mais pobres pagar uma conta de mais ou menos 24,8 milhões de reais apenas em viagens no exterior. Na prática, isso significa que Lula ficou mais tempo viajando, supostamente trazendo acordos, do que no seu próprio país. Agora, repito a pergunta no início do vídeo: não dava para economizar?